A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, que a graça superabunde na sua casa, na sua vida. Como a Márcia começou dizendo, essa semana eu me emocionei bastante dessa palavra que o Senhor entregou ao meu coração. Eu não me recordo se eu já preguei, talvez tenha pregado sobre isso, mas é algo que tem mexido no meu coração, e o desejo também do meu coração é que mexa também no coração da igreja. Porque de fato o que eu vou falar é sobre a igreja. E quando a gente fala sobre a igreja, a gente se emociona porque a igreja ela não é nossa. Haja vista o que nós cantamos, haja vista o que nós temos ministrado, o que nós temos pregado. E quando a gente fala desse assunto, eu não somente desse, mas esse, de fato, me emociona, toca o meu coração, mexe comigo. Talvez seja por isso que eu esteja emocionado nesta manhã, e eu quero compartilhar algo com vocês, sem muitas delongas, sobre Apocalipse. E por que desse assunto? Não é por aquilo que nós estamos ouvindo ao longo do tempo, e por aquilo que nós vimos esta semana, de tantas coisas que saíram com relação à igreja, com relação a louvores e adoração, porque nós não podemos cantar mais isso, porque aquilo que cantamos está ofendendo isso ou aquilo, não é disso que eu quero falar, mas tem a ver com a igreja, tem a ver com a volta da igreja, tem a ver com aquilo que o Senhor tem falado à igreja, tem tudo a ver com aquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque Paulo já nos instruiu lá através de Timóteo que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, homens arrogantes, homens amantes de si mesmos, e também nos últimos dias haveria um esfriamento de amor e de tantas essas coisas que nós temos ouvido. E pasme, irmãos, e tudo isso está escrito na palavra do Senhor, e tudo isso serve de alerta para nós, porque o Senhor está voltando para buscar a sua noiva. E o que eu quero falar com você nesta noite, esse esfriamento da palavra do Senhor, esfriamento do amor com os irmãos para com os nossos irmãos. Então, se o Senhor está nos alertando através desses acontecimentos que nós temos visto, presenciado, ouvido e visto, é para nós, igreja, ficarmos alertas. É para nós, igreja, ficarmos atentos à voz do Espírito Santo do Senhor, porque Ele está vindo buscar a sua noiva. E se Ele está vindo buscar a sua noiva, nós não podemos estar como estamos. Nós temos que nos consagrar, nós temos que nos levantar, temos que orar mais, temos que ler mais, temos que nos arrepender mais, temos que visualizar a volta do Senhor, aliás, temos que gerar em nós essa volta do Senhor. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 3. E olha só o que a Bíblia nos diz e nos alerta através desta palavra: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouvem as palavras da profecia e aguardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. E a pergunta que eu quero deixar: você tem guardado aquilo que está escrito na palavra do Senhor? Você tem guardado aquilo que está ouvindo da palavra do Senhor? Você tem guardado o seu coração, tem guardado os seus passos, os seus olhares, os seus ouvidos daquilo que você tem ouvido? Sabe, querido, aqui no livro de Apocalipse, do livro capítulo 1, mais precisamente a partir do 2, até o final do 3, ele vai falar das 7 igrejas de Apocalipse. E no livro de Apocalipse a gente vai ver uma simbologia de tantos setes que tem, e 7 quer dizer a perfeição. E hoje, como eu comecei dizendo, há muitos males que atacam a igreja, sobre esfriamento, sobre perseguição, heresias que nós temos visto, imoralidade, presunção, apatia no meio do povo cristão. Mas Cristo, quando fala das suas igrejas, dessas 7 igrejas, como Paulo também falou das cartas que ele escreveu, das 13 cartas, mas ele se apresenta com cada igreja não para acusar a sua igreja, mas para levantar a sua igreja, para exortar, para transformar, para purificar a sua igreja. Haja vista que quando o Senhor começa falando das 7 igrejas, Ele começa falando das qualidades daquela igreja, depois Ele vai dizer o que precisa ser corrigido. Ele está dando uma oportunidade para mim e para você, para que nós possamos viver nesses últimos dias como nós nunca vivemos nesse tempo que se chama hoje.
O tempo é oportuno para nós meditarmos, para nós refletirmos, para nós fazermos uma retrospectiva, não do ano que está se passando, mas na nossa vida cristã. O que é que nós estamos fazendo? E eu quero começar falando para você sobre as igrejas. A igreja de Éfeso, ela foi chamada para lembrar, para se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. E aí a palavra continua assim: não, eu moverei de ti o lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós temos que nos arrepender, cada uma das igrejas. Talvez se nós pararmos e ler lá, nós vamos nos identificar com talvez algumas coisas dessas igrejas. A igreja de Esmirna, diante do martírio que ela foi exortada a ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, que ela estava dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo. É isso que nós estamos vivendo hoje em dia, no meio das igrejas. A igreja de Tiatira, que abria as suas portas para a falsa profetisa. Alguns estudiosos dizem que era Jezabel. A igreja de Sardes, ela recebeu o alerta de Cristo por suas obras serem íntegras diante de Deus. E a Filadélfia, aquela igreja que era fraca, mas que dependia de Deus, que era pobre, mas rica diante do Senhor, para tomar cuidado para que ninguém roube a sua coroa. E por fim, a igreja de Laodiceia, ela é exortada para viver a perspectiva de Jesus Cristo e não daquilo que estamos vendo, vivendo, olhando. Então lembre-se, cada uma dessas igrejas tem a ver comigo e com você. Cada uma dessas igrejas tem algo para ser consertada, tem as suas qualidades, nós temos as nossas qualidades. A nossa igreja preza pela palavra, a nossa igreja preza pela mesa. Mas eu tenho certeza que algo tem para nós, para conserto individualmente, coletivamente. Essa profecia de João na carta de Apocalipse é, em primeiro lugar, a revelação de Jesus Cristo, e não revelação, não somente revelação de acontecimentos futuros. Muitas vezes queremos ler Apocalipse pensando naquilo que vai acontecer lá na frente. Mas nós não devemos separar a profecia do profeta. Porque a profecia sem o profeta, ela não vale nada. E o profeta que é o Senhor Jesus Cristo, através da vida de João. A palavra Apocalipse, ela significa descoberta, e esse verbo significa simplesmente sem véu, descobrir, revelar, tornar manifesto. Apocalipse é um livro no qual Deus se revela os seus planos e os seus propósitos para a sua igreja e para nós individualmente. Então, por isso que eu comecei dizendo que nós temos que estar alertas, atentos àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, porque a cada uma delas ele termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos ouvido o que o Espírito Santo tem dito, nós temos ouvido aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra. Ou nós vamos continuar apáticos? Nós vamos continuar tímidos no Senhor? Ou nós vamos continuar acuados? Sabe, queridos, é uma palavra de exortação a mim e a vocês, mas é uma palavra de perseverança, é uma palavra de esperança para mim e para você, de esperança para nós nos levantarmos, para que nós possamos entrar amanhã, não é no ano de 2023, é amanhã, de uma forma diferente, para nós começarmos esta semana que se inicia hoje de uma forma diferente, um olhar diferente, uma perspectiva diferente. Quando Daniel terminou de escrever o seu livro, olha só o que ele escreveu lá em Daniel 12:4, não precisam abrir. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Não é o que está acontecendo hoje? Não é o que temos visto hoje na tecnologia? Mas olha só o que o João disse lá em Apocalipse 22:10. Não celes estas palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu já sinto o cheiro do Senhor Jesus, bradando nos altos céus para vir buscar a sua noiva. E nós temos que gerar isso no nosso coração.
Muitas vezes o nosso coração está no mundo, nas coisas que nós estamos conquistando, nas coisas que nós estamos desbravando, e não é proibido você fazer isso. Desbravar, conquistar, receber. O problema é você estar nessa situação. É querer ficar nessa situação. Porque é gostoso você receber um elogio, é lindo, maravilhoso você receber uma promoção. Não é proibido, irmãos, é proibido nós estarmos com o nosso coração em todas as coisas materiais. É colocar as coisas materiais num lugar que já está ocupado por Jesus Cristo. Só Ele é digno de receber adoração e exaltação. Não é proibido nada disso. Esse livro, Apocalipse, foi originalmente escrito às 7 igrejas da Ásia Menor. Como eu disse, por João, mas serve para mim e para você nos dias atuais. Como eu comecei lendo Apocalipse 1:3 e vou repetir. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Essa palavra ler no original significa ler em voz alta. Esta palavra era lida lá naquele tempo em voz alta e todos de pé nas congregações. O apóstolo Paulo também enviou 7 cartas das igrejas de Roma, Corinto, Galácia, Efésios, Filipos, Colossos e Tessalônica. Depois vocês acompanham todo esse processo das igrejas, leem lá. Meditem nessas passagens, meditem nas cartas do apóstolo Paulo. E João agora está enviando essas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que são as igrejas de Apocalipse. E João, quando enviou esta carta, ele enviou não para satisfazer a curiosidade das pessoas acerca do futuro, mas para mostrar aquilo que o Senhor estava fazendo. Naquele tempo, aquele povo estava passando por perseguições. E precisava ser encorajado naquele tempo. É como hoje eu e você precisamos ser encorajados todos os dias. A gente acha que não, irmãos, mas com essas coisas, esses detalhes que têm acontecido, que a gente tem ouvido, de não poder mais cantar isso, de não poder mais cantar aquilo, porque é isso ou aquilo, isso é o início da perseguição da igreja. Não que nós iremos passar, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor vai nos livrar na hora da provação. Então o Senhor vai resgatar a sua noiva, mas enquanto isso não aconteça, eu e você temos que estar atentos. Atentos à voz do Senhor, para que nada disso venha acontecer. Não, como diz lá em Tiago, eu sempre leio essa palavra, Tiago 1:25, mas aquele que se atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não adianta nada nós estarmos aqui todas as quartas, todos os domingos, se nós não praticarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Não vale de nada. Como eu disse, o número 7 na Bíblia é importante, ele significa a plenitude, a perfeição, a consumação. E você vai perceber que a Bíblia vai falar em Apocalipse sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas e 7 candeeiros. Depois vocês pesquisem lá sobre isso, está lá no livro de Apocalipse. E essas igrejas são retratadas como 7 candeeiros, como irradiando a luz em um mundo de trevas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, verso 14 a 16. Mateus, capítulo 5. Vamos ler do 13 para ganhar contexto. Vocês são o sal da terra. Ora, se sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais lhe presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa.
assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que fazem e glorificam o Pai de vocês que estás nos céus. Isso é para mim e para você, cristãos. Nós somos sal e luz, nós temos que dar sabor, nós temos que iluminar aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que você esteja, você tem sido sal, tem sido luz. As pessoas têm curiosidade de saber quem é esse Deus que está ao seu lado. Não adianta nós, como luz, ser colocado debaixo da cama para esconder. Não há como esconder essa luz que brilha em mim e brilha em você. Brilha no meu e no seu coração. Essas igrejas de Apocalipse, infelizmente, em pelo menos 5 delas, 5 congregações, haviam situações que precisavam ser corrigidas. Mas o Senhor sempre dava uma oportunidade para que isso fosse possível. Nenhum cristão deve estudar as profecias apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Quando Daniel e João receberam esta profecia, ambos caíram de joelhos como se tivessem mortos. E essa passagem está lá em Daniel 10, de 7 a 10, você pode anotar e depois acompanhar. E Apocalipse 1, 17. Ambos, Daniel e João, quando ouviram a palavra, ouviram a voz do Senhor, ambos caíram como se tivessem mortos. Para cada uma das 7 igrejas, o Senhor apresenta à congregação como uma espécie de um raio-x, para saber o que está acontecendo com aquela igreja, para saber da condição daquela igreja, ou até mesmo uma ressonância magnética, porque às vezes o raio-x passa alguma coisa batida, mas a ressonância magnética, ela não passa nada. O médico vai identificar tudo aquilo que nós estamos passando, ou aquilo que nós quebramos ou não. Às vezes, só através de uma ressonância magnética, identifica uma doença que talvez o raio-x não consegue identificar. Então, o Senhor é como uma ressonância magnética que está passando o seu olho como chama de fogo diante da igreja, porque o olho dele tudo vê, não passa nada batido. Então, essas igrejas de Apocalipse, nada passou batido. Nada. Na minha e na sua vida, nada passa batido. Às vezes queremos esconder, às vezes queremos fazer isso ou aquilo, mas os olhos do Senhor estão vendo tudo. Nós não podemos esconder nada do Senhor. E sabe, queridos, João, ele tinha um coração de pastor, e ele procurava todas as vezes encorajar o seu povo, encorajar a sua igreja em tempos difíceis, em tempos de perseguições. Mas tem um detalhe importantíssimo, queridos, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. 1 Pedro 4, 17. Olha só o que diz isso, nós temos que colocar no nosso coração. Quando o Senhor vier buscar a sua noiva, Ele não vai julgar o mundo. Ele vai julgar primeiro os da casa dele. E a palavra do Senhor diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor através do apóstolo Pedro. E Paulo também vai dizer, se não me falha a memória, em Filipenses, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Os tempos são difíceis, são trabalhosos, mas nós temos que ter a esperança no Senhor. Porque a igreja é dele, nós somos a menina dos olhos dele. Mas esteja atento à voz do Espírito Santo do Senhor às suas igrejas. E eu queria, neste momento, começar a minha ministração. Isso só foi apenas uma introdução. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aliás, voltasse lá em Apocalipse. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso.
que está lá no capítulo 2, verso 1. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Apocalipse 2, a partir do 1. Amém, igreja? Vocês estão comigo? E a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Preste atenção nisso que eu vou ler agora. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaravam apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, ou volte ao primeiro amor. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como eu disse a vocês, queridos, cada uma dessas igrejas tem as suas qualidades, mas também tem algo para ser consertado. Esse povo da igreja de Éfeso, depois você também pode ler lá em Efésios, que vai falar também sobre a igreja de Éfeso, vai falar sobre o amor. Eles tinham várias qualidades, eles não esmoreceram, eles trabalhavam fielmente na casa do Senhor, na igreja do Senhor, mas algo faltava naqueles irmãos. Nós temos que estar atentos àquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja, porque não é apenas fazer, não é apenas executar, não é apenas estar à frente de algum ministério ou participando de algum ministério. É você ter amor por aquilo que você está fazendo. Como eu disse a vocês, Éfeso era uma igreja que servia, ela trabalhava com zelo na obra do Senhor. E sem dúvida a agenda daquela igreja era uma agenda tão ocupada que não sobrava tempo para mais nada. Era repleta de atividades semanais naquela igreja, imagino eu. Também era uma igreja que se sacrificava. Esse termo labor, na versão ARA, está escrito labor. Se você tiver com a versão ARA, eu estou com a versão NAA. Essa palavra labor, trabalho é labor. Em algumas versões significa trabalhar até a exaustão. E essa igreja de Éfeso, ela trabalhava até a exaustão. E os cristãos de Efésios, eles pagavam um preço alto para servir ao Senhor. Nós pagamos um preço altíssimo para servir ao Senhor. Mas era uma congregação firme. E esse termo firme significa perseverança, que é resistência em meio às tribulações. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta, nós temos que ser persistentes, resistentes em meio à tribulação. Mas, todavia, entretanto, tinha uma adversidade. Os cristãos de Efésios, eles eram um povo sofredor, que suportava pacientemente os seus fardos, o seu labor, sem esmorecer, como muitas vezes eu e você. Como eu disse no início, se nós pararmos para analisar, talvez a gente se encaixe em cada uma dessas igrejas, nos dias atuais. Mas o que o Senhor quer falar para mim e para você nesta manhã? Eles faziam tudo com amor, porém, todavia, entretanto, como eu disse, o Senhor tem os olhos como chama de fogo. O Senhor sonda e conhece o meu e o seu coração. O Senhor tem olhado para aquela igreja e visto algo que talvez aqueles irmãos não tenham visto, porque normalmente, quando nós estamos tão atarefados com as coisas, quando nós estamos com a nossa agenda cheia, nós queremos fazer as nossas atividades, mas não é somente fazer as atividades,
é como nós estamos fazendo as atividades. Será que nós estamos no automático, cumprindo apenas uma agenda, ou de fato nós estamos gerando essa atividade com amor? Foi exatamente isso que o Senhor viu naquela igreja. Eles estavam trabalhando ardentemente, fortemente, mas estavam fazendo a obra do Senhor sem amor. Essa igreja, de fato, era uma igreja separada, uma igreja ocupada, disposta a se sacrificar, mas sofria de problemas amorosos. Os efésios, a igreja de Éfeso, havia abandonado o primeiro amor. Talvez nesta manhã eu e você temos abandonado o primeiro amor. Mas o que é este primeiro amor? O primeiro amor é como se nós estivéssemos numa lua de mel, como marido e mulher. Nós respeitamos, nós ansiamos, nós amamos. E essa descrição de primeiro amor, Jeremias, o profeta Jeremias, ele descreve muito bem essa declaração. E eu queria que você abrisse lá em Jeremias capítulo 2, verso 1 e 2. Jeremias 2, verso 1 e 2, e diz assim: lembro-me, Jeremias profetizando sobre Jerusalém, lembro-me de como você desejava me agradar, quando era jovem, uma jovem noiva, muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor, a gente não vê defeitos no outro, a gente só vê qualidades. O primeiro amor, quando nós estamos no casamento, principalmente eu me lembro quando eu me casei, eu estava ansioso para ver a minha esposa vestida de noiva. Como ela iria entrar. Como ela estava linda. E de fato estava mesmo e continua até hoje. É assim que nós devemos ansiar, é assim que nós devemos gerar o primeiro amor pelo Senhor, porque Ele é o noivo que vai vir buscar a sua noiva. Nós perdemos esse desejo, nós perdemos esta qualidade. Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais profundo e rico, mas também é verdade que nós não devemos perder a empolgação do fascínio do primeiro amor da lua de mel. É isso que Jeremias estava dizendo quando profetizou aquele tempo. Nós perdemos o fascínio pelo Senhor. Nós perdemos o amor pela palavra do Senhor. Nós perdemos o fascínio de adorar ao Senhor pela beleza da sua santidade. Nós perdemos o fascínio de entrar no quarto e ficar algumas horas adorando, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. É isso que João estava dizendo à igreja de Éfeso, eles perderam o amor. Embora eles estavam trabalhando na igreja arduamente, mas perderam o principal. Nós não devemos perder aquilo que é principal. Aquilo que é secundário nós temos que deixar de lado. Aquilo que é primário é a oração, é a adoração, é a leitura da palavra, é a intercessão. Tudo isso tem que ser gerado em nós e nós perdemos esse fascínio. Nós perdemos essa vontade. Tudo nós achamos que vem de Satanás. Satanás isso, Satanás aquilo. Mas talvez Satanás esteja apenas vendo lá, como nós comentamos hoje no café da manhã. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Obrigado pela ideia. Vou fazer com outras pessoas. Muitas vezes eu e você temos sido mestres para Satanás. Temos dado a oportunidade para ele sambar, para ele fazer tudo o que tem feito no meio do povo da igreja, dividir, fofocar, tudo isso ele tem feito. Mas nos últimos dias temos que estar atentos. Atentos. Está faltando empatia no nosso meio. Está faltando amor no nosso coração.
E isso, como diz lá em Jeremias 2:1, lembro-me de como você desejava me agradar. Olha só, o Senhor está dizendo a mim e a você, eu lembro quando você tinha o desejo de me agradar, quando você era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia mesmo até o deserto. Não importa as intempéries da vida, nós estávamos sempre adorando o Senhor, sempre glorificando ao Senhor, não importando o que a gente estava passando. Parece que hoje não mais. A gente não pode receber uma crítica, eu não quero mais brincar de ser crente. Você não pode receber uma exortação do pastor porque você vai para outra igreja. Esse pastor é muito chato, só chama a minha atenção. Toda vez que o pastor sobe no púlpito, ele vem para me exortar, ele vem falar uma palavra de exortação, ele nunca vem falar uma palavra de edificação. Essa é uma palavra de edificação para você e para mim. Na verdade, toda palavra é de exortação, mas é uma palavra de esperança. O Senhor não vem apenas exortar, mas Ele vem dar uma esperança para mim e para você. E essa palavra de esperança é para que eu e você esteja atento aos sinais que o Senhor tem dado à igreja. Que esse ano de 2023 nós possamos gerar isso no meio da igreja. Que quando nós entrarmos por aquela porta, nós possamos, na verdade, não entrar naquela porta. Ou quando nós estivermos nos preparando. Tomando aquele banho, tomando aquele café da manhã, Senhor, fala comigo através do culto, fala comigo através da adoração, fala comigo através dos louvores, fala comigo através da palavra, fala comigo através de um irmão, e vai gerando esse culto no seu coração, e não apenas vem à igreja. Hoje eu vou para receber algo. Não, você vem oferecer algo ao Senhor, o seu coração, que é o mais precioso que você pode dar a Ele. É isso que nós temos que ter em mente, é oferecer algo ao Senhor, e o nosso algo é o nosso coração. Tenha isso em mente no ano de 2023. Vamos parar, não que seja proibido pedir, nós temos que pedir mesmo, mas vamos pensar naquilo que nós estamos pedindo. Quando o marido e a esposa deixam de dar o devido valor um ao outro, o casamento se torna rotineiro. Não tem mais aquele primeiro amor. Não tem mais aquela beleza da lua de mel. Você recebe um elogio, parece que é uma crítica. Quando você casou era um príncipe, agora é um cavalo. Irmãos, é verdade. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós, maridos, temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E dar a nossa vida por elas. Temos que dar a vida pelas nossas esposas, assim como Cristo deu a sua vida para a sua igreja. Quando o casamento cai na rotina, pode escrever o que eu vou dizer. O seu casamento está em perigo. É a mesma coisa com a igreja. Quando algo começa a se tornar rotina dentro da igreja, a minha intimidade com Ele começa a correr perigo. Quer ver um exemplo? Primeiro, quando começa a se tornar rotina na minha e na sua vida, a primeira coisa que nós não queremos é orar. A segunda coisa é, Senhor, mas essa palavra aqui eu vou ler amanhã. Eu vou ler depois de amanhã. Eu vou ler na semana que vem. O mês que vem, você passa o ano inteiro e você não leu a Bíblia. Está lá aberto no Salmos 91 na sua casa, cheio de pó, toda amarela, porque você não leu. Não é o Salmos 91 que vai proteger a sua casa, é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes deixamos passar batido as oportunidades que o Senhor nos dá. Mas o tempo chegou. É hoje. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade para dizer assim, Pai, me perdoa. Porque todo aquele que confessar, o Senhor é galardoador daquele que o busca, daquele que pode perdoar. Só Ele pode te perdoar. Só Ele tem visto o seu coração. Eu não posso falar assim, você, Márcia, não tem feito isso ou aquilo. Quem sou eu? É o Senhor que esquadrinha a mente dela e o coração. Sabe, queridos, é possível servir, é possível sacrificar e até mesmo sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo.
Mas se, no entanto, não tiver este amor, verdadeiramente não vale de nada. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer também sobre o amor. Se não tiver amor, não adianta profetizar, não adianta falar no meu nome, não adianta nada, porque não tem amor. Não tem o tempero principal, que é o amor. E os cristãos de Efésio, eles estavam tão ocupados, mantendo a sua separação, mas deixaram de lado a adoração, que é algo principal. Não deixe a adoração de lado, é a principal, é primordial, é algo primário que tem que gerar no meu e no seu coração. O trabalho, ele não vai substituir o amor. E a pureza do meu e do seu coração não substitui o fervor que nós temos pelo Senhor. Ou não deve fazer isso. A igreja, ela precisa tanto de uma coisa como de outra coisa. Porque senão nós não vamos agradar o Senhor. Quando nós nos deparamos com a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler lá pelo menos dezenas de referências sobre o amor. Eu te convido a ler depois. Só é possível servir ao Senhor fielmente, amando-o sinceramente e fielmente aquilo que Ele nos deixou. Aquilo que Ele tem dito para mim e para você. Como eu disse a vocês, o Senhor, Ele nos exorta. O Senhor fala sobre as qualidades, mas Ele também vai falar sobre aquilo que nós precisamos corrigir. Como eu disse a vocês, o doutor que faz lá o raio-x ou a ressonância magnética, ele vai dar o diagnóstico, assim como o Senhor dá o diagnóstico à sua igreja. E como eu disse, o primeiro amor daquela igreja precisava ser recuperado. Eu quero dar para vocês aqui 3 instruções que Cristo dá para aquela igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, era necessário lembrar, como diz aqui nas suas escrituras. Lembre-se da onde você caiu. Lembre-se, pois, aonde você caiu. O Espírito Santo, ele é o professor, ele é um mestre para trazer a minha e a sua memória aonde nós caímos. Não estou lendo mais a Bíblia. Não estou orando mais como deveria orar. Não tenho mais amor por aquilo que eu estou fazendo. Estou fazendo no automático. Estou fazendo apenas porque eu estou numa escala, cumprindo aquilo que tem que ser cumprido. Mas não estou fazendo com amor. Isso são uma das coisas que eu estou dizendo, mas de repente o Espírito Santo está falando outra coisa para você. É necessário lembrar, e lembrar continuamente, o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer esta comunhão íntima com o Senhor, aonde nós caímos. Em segundo, é preciso arrepender-se, mudar de ideia, mudar de rota, recalcular a rota. E em seguida, confessar o nosso pecado. Olha só o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Eu já estou caminhando para a conclusão, eu gostaria de chamar worship aqui em cima. E em terceiro lugar, nós devemos voltar às práticas das primeiras obras, o que indica que é uma restauração à comunhão inicial. Lembre-se lá que nós lemos em Jeremias o que ele profetizou, que nós andávamos com ele até no deserto, até nas dificuldades, por amor. E nós nos perdemos ao meio do caminho, ao longo desta caminhada. Aonde você se perdeu ao meio dessa caminhada? Este é um convite para você nesta manhã. Aonde você se perdeu nessa caminhada cristã? Hoje nós falamos sobre a igreja de Éfeso e eles perderam o primeiro amor. Mas talvez você esteja como a igreja de Filadélfia, ou a igreja de Sardes, ou de Esmirna, não importa a igreja. O que importa é aonde nós caímos. O Senhor hoje nos dá a oportunidade, estende as mãos de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para que a gente volte às primeiras obras.
para que a gente volte a adorar ao Senhor, como eu disse, pela beleza da sua santidade, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e olhar para as coisas que estão sendo postas para mim e para você hoje. O que é que você tem para se arrepender? O que é que você tem para confessar ao Senhor nesta manhã? É o Espírito Santo que vai te convencer. Apesar dos privilégios que aquela igreja havia desfrutado, aquela igreja de Éfeso, ela corria o risco de perder a luz. Sabe por quê, irmãos? Porque mais correta que seja a doutrina da igreja, a igreja que perde o amor também pode perder a luz. Como é que nós podemos ter luz sem amor? Nós temos que começar a gerar isso. E hoje é uma oportunidade que o Senhor me dá e o Senhor te dá. E eu queria que você ficasse em pé nesta manhã. Eu queria que quando você ouvisse esse louvor, que você de fato entendesse e compreendesse que o tempo que o Senhor está nos dando é um tempo já e agora. O tempo é hoje. É você e Deus. E deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor falar, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te libertar, deixa o Senhor trazer o primeiro amor no seu coração mais uma vez. É isso que Ele quer fazer, restaurar a sua igreja, restaurar a sua noiva, e Ele vai começar pelo amor. Aleluia. Oh Deus. Não vejo a hora desse dia chegar, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós ansiamos pela sua volta, Pai. Mas até que esse dia não chegue, nos ajude a suportar o dia mal, Pai. Senhor, a cada um de nós tem algo, Senhor, para pedir perdão nesta manhã, Pai. O Senhor nos dá uma oportunidade de nos consertar contigo. E que nesta manhã nós possamos, ó Pai, nos consertar com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, ouvir e entender e compreender aquilo que o Senhor está nos dizendo nos últimos dias. Os dias são maus, sim, Pai, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos na Sua palavra, nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que seremos diferentes, ó Pai. Nós queremos ser diferentes. Aqui, Senhor, está o Seu povo, aqui está a Sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é aquele que vê, o Senhor é aquilo que sonda os nossos corações. Sonde, Pai, os corações do Teu povo nesta manhã. Sonda o coração daqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, Pai. Que nós possamos a cada dia gerar isso em nós. Gerar o desejo, ó Pai, de nos arrepender. De gerar, ó Pai, em nós, ó Pai, cada dia de estar na Sua presença, sem se importar, ó Pai, daquilo que está acontecendo. Senhor, nós Te louvamos por esta manhã gloriosa. Nós Te louvamos, ó Pai, por cada família aqui representada, por cada família que nos assiste pelo canal do YouTube, Senhor. Como nós cantamos agora, o Senhor virá buscar a Sua noiva, Pai. E que nós, noiva, possamos estar preparados, ó Pai, para subir com o Senhor. Nos leva em paz e em segurança, Senhor, nesta manhã. Que a graça, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a eterna consolação do Espírito Santo seja conosco, não somente hoje, mas até que o Senhor volte para nos buscar, para resgatar a Sua noiva. Pai, que esta semana que se inicia hoje possa ser um divisor de águas nas nossas vidas, ou em todas as áreas das nossas vidas, e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus.
Deus os abençoe e vão na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!